Boa noite, sejam bem-vindos. Vou chamar a Rafaela, fisioterapeuta. Boa noite, sejam bem-vindos. Olá, estão me ouvindo bem? Estou tentando aqui me conectar com a Rafaela. Vocês aguardem em alguns instantes, por favor. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, Rafa? Tudo, Maria Tereza. E aí? Não estou te vendo. Não? Não, por quê? Será? Tá só me ouvindo? Ah, agora te achei. Ah, que bom. Aqui está começando a cair o maior toró, o maior temporal. Aí em Sério? Jacutinga tá, aí em Jacutinga tá chovendo, tá calor. Como é que tá aí em Jacutinga? Não, aqui tá calor, mas já faz algum tempinho que eu não saio ali fora. Não sei se o tempo mudou Uhum. hoje. Eu fico fechadinha aqui dentro, eu nem vejo lá fora. Mas tava Ô, muito Rafa, é um prazer é prazer meu. enorme estar falando com você. Eu tô aqui em São Paulo, amanhã eu tô aí em Jacutinga atendendo meus clientes. Nessa terra maravilhosa que eu sou metade mineira, metade paulista, meu coração é jacutinguense. E é muita honra eu estar te recebendo aqui para a gente bater um papo, para a gente levar para as pessoas um pouco do conhecimento da fisioterapia e das constelações familiares, o que elas juntas podem ajudar as pessoas nesse momento de pandemia que a gente está passando. E aqui em São Paulo, a gente, sábado em diante, durante 15 dias, nós vamos entrar no lockdown de novo, porque aqui as coisas estão muito difíceis em relação aos hospitais, né? Uhum. Então, é um momento assim que as pessoas, a humanidade, estão precisando muito da ajuda, sabe? De levar apoio, de levar esclarecimento, de levar conforto, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente está vivendo um momento muito difícil na humanidade, querida. Então, nós temos a profissão de termos a humildade de sermos curadores, de levarmos o alívio, o bem-estar, o esclarecimento, o autoconhecimento. E eu adoro o seu trabalho, porque você faz aí em Jacutinga um atendimento de fisioterapia um pouco diferenciado do atendimento convencional. Então, eu gostaria que você primeiro falasse um pouco de você, sabe, da sua formação, de como você descobriu a fisioterapia, como é que você foi para a fisioterapia, que você também contasse um pouco também depois que você, em particular, nós conversamos, né? E você teve todo um momento de buscar outras ferramentas pelo grande amor que você tem pela sua mãe e de ver que somente o que você aprendeu na faculdade você sentia a necessidade de buscar outras especialidades, outras técnicas. Então, fala um pouco da gente, do seu trabalho, que não é um trabalho convencional de fisioterapia, para que as pessoas que estejam nos assistindo possam saber quem é você, como é que você trabalha, tá bom? Certinho, Maria Tereza. Primeiramente, quero te agradecer aí pelo convite, as pessoas aí que estão assistindo. Já vi que a minha mãe está aí, ela me emociona um pouco. E o que eu queria falar, né, depois da parte dela, depois eu até comento com vocês, que eu acho legal de estar comentando, né? Mas eu sou formada aí há mais de 10 anos e eu entrei aí num tratamento especializado, me direcionei para um tratamento especializado de dor em colunas e problemas de limitação, né? Aí relacionados à coluna. Nesse tratamento direcionado a problemas de dores, aí vão entrar também as outras articulações que nós temos, né? Quadril, ombro, cotovelo, joelho, tornozelo, enfim, abrangendo aí braço, perna, né? Ou braços e pernas. E é isso. Mais de 10 anos.
E o meu início na fisioterapia, eu falo que eu fiz um pequeno tour, assim, bem pequeno, mas eu pulei de uma área, que depois eu fui para outra, que depois eu vim para uma outra, que foi tudo o inverso, não foi nada um parecidinho com o outro, né? Desde cedo eu já sabia que eu não gostava muito, que era a parte da estética, eu sempre gostei da parte de reabilitação, né? Da gente poder ajudar as pessoas ali a ter qualidade de vida de alguma forma, né? De dar independência para essas pessoas, de devolver um movimento, ajudando ali na função delas no dia a dia. Primeiramente, eu lembro que lá na faculdade eu era apaixonada por neuro, né? Eu fiz até meu trabalho de TCC, na época chamava TCC, agora parece que já mudou aí, na área da neuro. Achava incrível a gente poder ajudar as pessoas, estimular aquelas pessoas com deficiência física, né? A ter mais liberdade, mais autonomia ali de movimento. E depois, a hora que eu comecei, assim, depois de formada, eu fiquei, não tinha trabalho, então me ofereci para trabalhar voluntariamente aqui no asilo da cidade, porque eu não queria ficar Ah, parada. que bacana! Que bacana! Eu fiquei lá uns 4, 5 meses, aí eu resolvi abrir o meu consultório, né? Mas durante esses 4, 5 meses que eu fiquei lá, eu senti na pele que a gente via só na teoria, né? Porque na faculdade a gente só vê teoria, tem os estágios, mas assim, é diferente a hora que a gente vai praticar, né? Então, a hora que eu comecei a atuar no asilo, eu vi a grande importância da fisioterapia respiratória para aqueles pacientes e a parte motora. A fisioterapia respiratória era uma coisa que eu tinha um pouquinho de dificuldade na faculdade, era uma das que eu me afastava, né? E daí, vendo aquela necessidade, eu falei, não, vou procurar me informar, me aperfeiçoar, buscar atualizações. E fui nesse ramo aí da respiratória, nesse primeiro ano. Consegui fazer um trabalho bem legal com eles lá, naqueles primeiros meses. Dá um exemplo. Rafa, dá um exemplo, porque eu sou uma leiga em fisioterapia, né? Eu já procurei fisioterapia, eu já tive hérnia de disco, né? Eu consegui um resultado fantástico com RPG e Pilates, mas em relação à respiração, né? Dá um exemplo do como é que você, porque é para as pessoas poderem entender melhor a importância da fisioterapia na respiração, principalmente para o idoso. Como é que era? Como é que você fazia, Rafa? Então, principalmente ali onde tinha muitos pacientes acamados, né? Então, era recorrentes as crises de pneumonias e nós tínhamos poucos materiais e era uma fisioterapeuta só para cada instituição, então eu tive que me aprofundar mais nas técnicas, porque na faculdade a gente tem um básico, né? Então eu fui me aprofundando mais nas técnicas para eu poder ajudar eles a estar eliminando aquela secreção dos pulmões, aqueles catarros todo, para aumentar a força dos pulmões também, para eles conseguirem respirar melhor, para eles não ficarem tão cansados, juntamente ali com o trabalho, como que fala, de cardiovascular, né, para eles ganharem rendimento ali nas atividades físicas. Mas é uma coisa que eu já faz algum tempo que eu já estou mais deixando de lado também, né, porque foi isso nesse ano, né, foi lá no comecinho, comecei procurando e daí eu fui trabalhando em relação a isso, enquanto eu fiquei ali no asilo. Porém, aí depois de alguns meses, eu fui contratada pela instituição. Então, eu segui com esses trabalhos lá. Mas eu falo que a minha volta não foi nem na área da respiratória. Eu busquei bastante nesse primeiro ano, quando eu comecei a fazer o trabalho voluntário lá com eles. Porém, depois eu dei uma reviravolta, que foi no ano seguinte, quando eu fui contratada, após alguns meses. A instituição me chamou e eu fui contratada por eles. E nesse ano a minha mãe travou da coluna. Isso já é segundo ano de formação, né? Então a minha mãe travou ali da coluna e minha mãe ficou 2 meses na cama e eu fisioterapeuta naquela correria que já estava com um consultório, meio período, e lá no asilo, outro período. A minha mãe, eu não conseguia, somente com as ferramentas que eu tinha, tirar a minha mãe daquela crise, né? E eu falo que isso para mim foi muito frustrante, porque eu era apaixonada pela profissão. A gente se forma, está apaixonada pela profissão, né? Até a gente pôr a mão na prática ali. E nesse ano, a hora que eu vi que eu não conseguia resultado com a minha mãe, com as coisas que eu tinha, eu comecei a achar que esse não era o meu caminho.
eu comecei a desacreditar que eu tinha feito a faculdade errada, o que eu vou fazer agora, né? Que foi tão difícil lá pra gente pagar aqueles meses, estudar, enfim. Aí, nisso, eu entrando pro terceiro mês, a hora que minha mãe estava começando a se movimentar um pouco mais, ainda com muita dor, com dificuldade, lembrei de uma professora, entrei em contato com ela, porque ela gostava muito de mim lá na faculdade, eu também gostava muito dela. Falei para ela a situação, que eu não queria que a minha mãe operasse, porque minha mãe não tinha todos os sinais para cirurgia, né? O médico na época falava que ela ia sair daquela, porque ela não tinha todos os sinais. Enfim, nisso eu entrei em contato com essa professora, o nome dela é Giovana, ela me ajudou muito e ela me jogou muito pra frente, né? Falou, Rafa, faz isso que isso dá certo sim, isso tem resultado, vai no caminho. Aí foi a hora que me veio aquele instalo na cabeça, eu falei, gente, a hora que eu comecei lá no asilo, eu não sabia praticamente quase nada da área da respiratória, né? E eu fui buscando informações, eu consegui fazer um trabalho legal lá com o pessoal. Então voltou a hora de eu buscar informações novamente, mas agora pro quadro da minha mãe, porque eu não quero mais que a minha mãe fique travando desse problema novamente, né? Então foi a hora que eu comecei a me aprofundar no caminho aí da coluna, buscar as respostas que eu queria, que eu não estava encontrando até então nas ferramentas que eu tinha tido na faculdade, e fui buscando me atualizar, me aperfeiçoar, buscar as técnicas, e assim eu sigo até hoje. Tá. O Rafa, e qual foi o resultado da sua mãe? Como é que a sua mãe conta como é que foi o resultado? Bom, o resultado da minha mãe ficou dentro desses 3 meses aí, e uma que, assim, os parentes todos ligam, né? Ah, e aí, como que a sua mãe tá? E daí eu tinha que atender, né? Eu não queria atender aquele telefone, porque o que eu tinha que falar? Ah, tá do mesmo jeito. E cada vez que eu falava aquilo, era uma cutucada no meu coração, nossa, porque não era aquela resposta que eu queria dar, né? Ainda às vezes eles comentavam, nossa, mas você não consegue fazer nada por ela? Eu falei, caramba! E o que eu tinha que falar? Bom, ela melhora, mas volta. Então, depois que nós começamos a aprofundar aí nessa área, já tinha encontrado alguns caminhos, né? Que isso foi lá atrás, lá no comecinho. Hoje minha mãe faz tratamento bonitinho, conservador aí, manutenção, mas hoje ela já não tem mais dor. Faz somente por prevenção, né? Que sempre é melhor prevenir do que remediar. Minha mãe não precisa de cirurgia, ela teve realmente uma crise de hérnia discal na época. Isso já se faz 10 anos, né? Ela faz faxina, ela limpa a casa, ela limpa a minha, ela me socorre, ela cuida do meu filho. E Que assim, maravilha! totalmente funcional. E eu falo que hoje eu tenho que agradecer muito essa frustração que eu tive lá atrás. Que se não fosse aquilo, talvez eu estivesse naquele caminho onde eu gostava, mas eu não era tão realizada. Eu não me sentia tão feliz do jeito que eu me sinto hoje, trazendo os resultados que eu consigo para os meus pacientes aí através dessa história aí que eu tive com a minha mãe. Eu falo que eu vivi a crise, né, de hérnia de disco dentro de casa, as frustrações, enfim, os medos, né? Porque quem tem dores na coluna tem muito medo de parar de fazer as coisas, de parar de trabalhar, estresse, ansiedade, são muitas coisas que envolvem a dor, né? Tá. O Rafa, eu percebo claramente que você passou por um grande desafio profissional, porque quando a coisa chega dentro de casa, a história é outra, né? A gente, quando está atendendo os nossos clientes, né? Não que a gente não tenha amor, consideração e respeito por eles, mas quando envolve, né, o sistema familiar, o bicho pega porque a gente ama e a gente quer oferecer o melhor que a gente tem. Então, eu acho que o que você está relatando para a gente é maravilhoso, porque você, de uma dificuldade, você não se entregou, não desistiu, e você simplesmente fez da dificuldade ela virar um desafio, uma superação. E por um grande amor e dedicação, como você honra a sua mãe. As constelações explicam muito isso, né? Você tomou muito sua mãe no coração. Por isso que você também é uma mulher que dentro da sua profissão
você, graças a Deus, sabe, a cada dia está caminhando no sentido da prosperidade e da abundância. Porque quando a gente não toma a mãe no coração, a gente tem muita dificuldade para seguir um caminho profissional, sabe? Onde a gente tenha retorno profissional. E você, por o grande amor de ter e tomar sua mãe no coração, a gente fala muito isso nas constelações, tomar o pai e a mãe. Nós somos menores, eles são maiores. E a gente honra eles com amor. Quando um filho ele fica numa posição de se achar maior, julga, critica e é arrogante, esse filho vai ter muitas questões de conflitos na sua existência por conta, sabe, da falta de respeito na hierarquia e a exclusão que o filho sai do papel de filho para ficar no papel até de um pai ou de uma mãe maior que os próprios pais. A gente sai, sabe, da sintonia e da sabedoria da vida. Nossos pais sempre serão maiores, nossos avós sempre serão maiores. Isso é a lei, sabe, da hierarquia dentro das constelações, tá? Então, você fez disso um desafio e você encontrou um novo caminho. E você saiu, pelo que eu entendo, da fisioterapia convencional. Então, conte para a gente como é o seu trabalho, como é o seu atendimento, o que você oferece no seu trabalho quando um cliente chega. Porque a gente sabe, e nós já conversamos, que uma mesma hérnia de disco, né? L4 com L5, você pode receber 5 clientes, o mesmo sintoma, mas a causa para cada um é diferente. Como é que você consegue perceber isso e fazer um tratamento dentro da fisioterapia que você vai levar qualidade de vida? Porque ninguém é igual a ninguém, né, Rafa? Oi? Ninguém é igual a ninguém, né? Às vezes a minha dor da minha hérnia de disco é diferente da dor da hérnia de disco. A minha esposa tem hérnia de disco também, mas é totalmente diferente. Sim. E a gente só percebeu isso quando a gente foi fazer tratamento bem diferenciado aqui em São Paulo, e a gente fugiu, não desmerecendo a fisioterapia convencional. Para muitos casos, ela vai ter solução. Mas para outros, a gente começa a desenvolver a dor crônica. Fala um pouco disso tudo, Rafa, para nós. Certo. Por onde que eu vou começar aqui? Que você foi falando, eu fui dando umas perdidas aqui. Eu ainda até quis... Fala de como, por exemplo, eu chego lá no seu consultório e eu falo, Rafa, eu tô com hérnia de disco. E aí? Certo. Como é que rola? Bom, primeiramente nós vamos fazer uma consulta, né, onde eu vou estar investigando o que está causando ali, no caso, né, na maioria das vezes é dor ou limitação para fazer algum movimento, ou sente dor para fazer algum movimento. Então, primeiramente, eu preciso estar avaliando esse paciente, né, fazer uma anamnese dele, muito bem feita, onde eu vou estar colhendo as informações que ele vai me passar, quais são as dificuldades, né, o que ele consegue fazer bem, o que ele não consegue fazer, quando que essa dor aparece, quando ela não aparece. Aí eu preciso identificar os tipos de dor, né, em que fase que ela está. A fase, por exemplo, se ela está numa fase aguda, se ela está numa fase subaguda ou se ela está numa fase mais crônica, né? Para eu poder ver como que eu vou poder entrar, vamos falar ali, com as minhas ferramentas, com as minhas mãos ali. Se eu vou poder já ir com os estímulos maiores ou se eu vou começar mais devagar, né? Porém, assim, quando o paciente chega e fala que ele está com uma hérnia de disco, primeiramente a gente precisa fazer essa avaliação, porque hérnia de disco é uma coisa normal de se ter, todo mundo vai ter hérnia de disco. E nem por isso as pessoas vão sentir dor. A hérnia de disco, acho que hoje dá pra gente comparar aí com o Covid, né? Com a realidade que nós estamos vivendo, porque o Covid, muitas pessoas estão tendo, né? Os sintomas, e algumas pessoas nem sabem que tiveram e já passou por aquilo, e às vezes vai fazer o teste e deu lá positivo, eles ficam admirados. Nossa, mas eu nem tive sintoma. Hérnia de disco é a mesma coisa. Tá bom? Hérnia de disco é um processo de envelhecimento da coluna, é um processo natural
todos nós vamos envelhecer, as nossas células, tudo vai envelhecer. O outro exemplo que eu gosto de dar em relação à hernia de disco, a hernia de disco ela é igual um cabelo branco, né? O cabelo branco nada mais é do que um processo de envelhecimento do cabelo. O cabelo branco não dói. Outro processo de envelhecimento, ruga. A ruga é um processo de envelhecimento da pele. A pele também não dói. Certa hérnia de disco é a mesma coisa. Poucas hérnias serão sintomáticas. As minorias das hérnias ali que vão apresentar sintomas, né? Isso eu vejo na avaliação. Se aquele caso, né? Porque muitas vezes o que acontece? O paciente faz um exame de imagem, né? Tem muitos estudos em cima disso, onde eles pegaram grupos de pessoas com sintomas de dor nas costas e grupos de pessoas sem sintomas de dores nas costas. E ambos os grupos apresentam hérnia de disco, degeneração, desgaste, os bicos de papagaios, né? Que as pessoas gostam de colocar a culpa aí nos bicos de papagaio. Então, tudo isso são processos de envelhecimento da nossa coluna. Isso não quer dizer que a pessoa vai ter dor. Então, primeiramente, eu preciso analisar e investigar ali na minha anamnese se realmente a dor do que o meu paciente está me falando, se tem relação com a hérnia de disco dele ou não. Na maioria das vezes, não tem relação, tá? E quando tem, que é na minoria das vezes, o tratamento também tem um tratamento, ele é muito mais rápido que lá na época da minha mãe, né, com aquelas informações que eu tinha, que eu falo, hoje eu tenho vergonha de olhar lá para trás, mas eu superei aquilo e hoje eu entendo por que a minha mãe não melhorou lá atrás. Então, primeiramente, eu vou distinguir, é dor de hérnia, não é para eu poder entrar com o que eu vou, com as técnicas, o recurso ou os movimentos que eu vou precisar utilizar ali com aquela pessoa. Isso que me direciona são os testes físicos que eu faço, a história que eu vou conversando ali, como eu falei aqui no início, onde eu vou precisar identificar o tempo de dor, que tipo de dor, aonde que está essa dor, a força, sensibilidade, as incapacidades. E é isso, deixa eu ver aí, me ajuda aí, para eu ir complementando aí com a consulta. Mas quando você chega num diagnóstico, qual é os recursos que você usa? Fale um pouco do que você usa para trazer o bem-estar físico e emocional para o seu cliente, principalmente para dores crônicas. Isso é uma coisa que depois você vai me perguntar e nós vamos falar em relação às constelações com a fisioterapia. Sim, é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade, porque a gente, aqui na nossa cidade, nós não temos, né, constelação agora, nós estamos tendo você aqui, e é uma terapia que pode ajudar muito os pacientes com dores crônicas, né? Porque eu falo que o físico e o emocional, eles estão juntos. Muitas vezes as pessoas procuram tratar só o físico, só que o emocional está puxando o físico para trás, né? Isso, exatamente. Ou então as pessoas estão com problema físico aqui, estão tentando ir só para o emocional, o físico vai puxar o emocional para trás. São ambos no mesmo caminho, andando ali de mão dadas, né? E eu falo bastante isso na cabeça dos pacientes, principalmente dos pacientes crônicos, e algumas das ferramentas que eu utilizo, eu falo que assim, as minhas técnicas são ferramentas, certo? Por exemplo, se o meu carro quebrou, entre aspas, eu sei aonde que está o defeito, eu não sei consertar o carro. Eu não sei qual será a ferramenta que precisa usar no meu carro, né, para ser consertado. Então, os meus métodos, as minhas técnicas, eu falo que são as minhas ferramentas. É como se o paciente viesse, eu abro eu vou escutar ele ali, eu vou abrir a minha caixinha de ferramentas e eu vou ver o que será indicado para ele naquele momento. Não é um tratamento rígido, onde a gente começa de um jeito e vai ter que ser intacto daquela maneira. Mas Só o vou dar que um exemplo, você tá? usa? Eu vou dar um exemplo prático assim, do que eu tô falando, que muitas vezes as pessoas vêm e falam assim, olha, eu tô com hernia de disco, eu preciso fazer RPG, né? Então, não necessariamente. Primeiramente, precisa ver se a dor está vindo da hérnia, né? Para eu ver qual que vai ser a estratégia que a gente vai entrar. Porque não é toda a hérnia que vai ser tratada com RPG. Existem movimentos específicos para a gente liberar se aquela hérnia realmente está trazendo sintomas. Existe um movimento específico para a gente descomprimir aquela hérnia,
certo? Para ela parar de gerar o sintoma. Então, algumas das minhas ferramentas, das técnicas que eu gosto bastante de usar no consultório é a liberação miofascial, né? Onde a gente vai trabalhar ali fazendo um relaxamento na parte muscular. Movimentos ativos, eu gosto muito de movimentos ativos porque isso acelera o tratamento e o paciente fica independente, não precisando vir muitas vezes ao consultório para estar fazendo o tratamento, ele dá continuidade em casa e isso acelera muito o tratamento, um tratamento que às vezes poderia durar 3 meses, a gente pode reduzir para 1 mês, né? Ou até menos do que isso daí. E depois a gente segue com algumas manutenções quando indicado. Joia? Quando eu vejo que a postura tem relação com a dor do paciente, aí sim a gente entra com o RPG complementando. Eu não gosto de trabalhar com técnica, uma exclusiva técnica. Não gosto de ser rígida. Se eu precisar de uma técnica, eu vou buscar. Se eu precisar complementar com a outra, eu vou buscar. Estou dando um exemplo aqui do RPG, porque durante esses anos a gente vai se aprofundando muito, né, nas atualizações aí e vamos lendo os estudos internacionais, o que as diretrizes de fora nos mostram, que daí a gente consegue ter uns resultados mais rápidos até chegarem aqui no Brasil, né, que a gente é um pouquinho atrasado referente a estudos aqui no nosso país. Mas, enfim, tem a estabilização, né, muscular, quando o paciente precisa, a gente entra com a estabilização ali para trazer uma estabilização mais profunda para a musculatura. Como que mais aqui das minhas ferramentas? Porque eu gosto muito da liberação, dos movimentos ativos, quando necessário, os movimentos passivos também, aonde eu preciso estar efetuando, fazendo o movimento para o paciente, até que ele tenha condições dele mesmo estar fazendo, né? Ou então eu vou lá e dou uma forçadinha para ele ganhar um pouquinho mais de um certo movimento, né? Vamos supor assim que ele precisa ficar sentado e ele está com uma dificuldade de ficar sentado no trabalho por conta de uma dor que ele tem nas costas, ele precisa ficar levantando, tem casos que precisa ficar levantando e deitando para ver se a dor melhora para depois ele voltar a trabalhar. Então eu vou avaliar esse paciente, nós vamos entender o que está acontecendo lá dentro da estrutura dele, que está trazendo esse bloqueio, essa limitação dele permanecer sentado para ele poder trabalhar. E isso que eu falo que eu converso com a estrutura, né? A forma de eu conversar com a estrutura do paciente é através dos meus A testes. estrutura é o corpo físico? A estrutura é o corpo físico? Posso falar estrutura? É o corpo, né? É o braço, é a perna, é a coluna. Bem lembrado, que às vezes a gente fala na parte técnica aqui. Então, a hora que eu conversar com o corpo do paciente, para o corpo me falar, ó, é aqui que está o problema, só que é lá que dói, é na hora que eu vou entrar no exame físico, né? Onde eu vou fazer os meus movimentos, os testes clínicos, e ali o paciente vai me dando algumas respostas. Às vezes o paciente não precisa nem falar, a gente já vê o movimento falho acontecendo, vamos dizer assim, ou o movimento não acontece, né? Ou o paciente já dá aquele grito de dor ou aquela expressão de dor e a gente já sabe ali que alguma coisa está errada ali ou que alguma coisa está certa para lá. E isso vai me direcionando para qual movimento eu vou ter que destravá-lo. No exemplo que eu estava dando aqui, caso ele precise assumir uma posição sentada para trabalhar e não esteja conseguindo fazer isso. Esse é um dos exemplos, né? Tá. E em relação você receber um cliente aonde ela trabalha o dia inteiro, porque aí em Jacutinga a gente tem muita confecção, né? E ela trabalha o dia inteiro sentada e um paciente que, de repente, trabalha numa confecção, ele carrega muito peso. E aí eles procuram um fisioterapeuta e querem um comprimido que faça um milagre instantâneo ou o tratamento convencional. Como é que você lida com esses pacientes? Através da anamnese, você vai tentar trazer a conscientização, a consciência que a fisioterapia não é só o tratamento convencional, tá? Que são o que eu conheço, né? Banho de parafina, aqueles elétrodos que produzem aquele choque, ou até mesmo ultrassom, que o ultrassom ele é um anti-inflamatório natural.
Porque as pessoas veem muito a fisioterapia sabe, só com esses aparelhos, né? Aqui em São Paulo, quando eu tive hernia de disco, eu fui procurar clínicas especializadas, onde eu mudei totalmente o meu conceito de fisioterapia. Eu volto a dizer, para determinados casos, sabe, esses procedimentos, eles são válidos, mas tem outros que a gente tem que buscar, principalmente quando a dor é recorrente, né, Rafa? O que você pode falar em relação a isso? E aí, depois, sabe, em relação à dor crônica mesmo, porque tem paciente que é recorrente, é recorrente, é recorrente, e as constelações têm um olhar diferenciado para isso, tá? Mas eu queria que você me falasse um pouco disso que eu te perguntei, né? Certo. Vamos lá. Ó, em relação ao tratamento, eu vou falar aqui do tratamento especializado para já direcionar para a fisioterapia convencional. O tratamento especializado para os problemas de dor, ou limitação na coluna, ou outras regiões do corpo, qual que é o meu objetivo principal? Primeiro, eu preciso identificar da onde que está vindo o sintoma. Que eu posso muitas vezes ter uma dor aqui no ombro e a pessoa trata o ombro, toma remédio para inflamação do ombro, passa a hora lá, aquela dor volta, né? O porquê que isso acontece? Se a pessoa está tratando aquele ombro porque está com dor e não está tendo efeito, é porque a causa da dor não está ali. Isso também acontece com os casos aí de dor no joelho, de dor no quadril, de dor no tornozelo, cotovelo, certo? Então, o meu trabalho dentro da fisioterapia especializada, através dos exames físicos, da história toda que o paciente vai me contar, é identificar da onde que está vindo a causa do problema. A hora que eu identifico a causa, nós vamos entrar com técnicas específicas, movimentos, né, específicos para aquela direção que está precisando, para aquele bloqueio articular que está acontecendo lá dentro, que está fazendo a pessoa sentir dor, certo? Os remédios com a fisioterapia convencional, que é essas que você citou, parafina eu nem cheguei a usar, mas assim, muitas pessoas falam de uso. Os TENS, né, que muitos conhecem de choquinho. Então, esses tipos de recurso, eles vão ficar ali mascarando a sua dor. É a mesma coisa. Pode fazer momentaneamente e melhora, né? Mas depois a dor vai voltar, porque o problema muitas vezes não vai estar ali no ombro. A maioria das vezes pode vir de uma outra região. Então, é isso, o remédio com a fisioterapia convencional, eles vão estar tratando o sintoma. E a diferença da fisioterapia especializada, nós vamos tratar a causa que gera o sintoma. Ou seja, a gente vai atrás da raiz do problema. Para dar um outro exemplo, que às vezes fica mais fácil de visualizar, eu falo com meus pacientes, é como se tivesse uma infiltração na parede. Está estragando a pintura, embolorando. Nada resolve eu ir lá e dar uma pintada, né? Lixar a parede, pintar novamente. Se o problema está lá dentro, aquele problema vai voltar a acontecer, ele vai voltar a sentir aquela dor. Então, primeiramente, eu preciso resolver o problema de vazamento. A hora que eu encontrar o vazamento, eu vou restaurar aquele cano ali, fazer o que precisa ser feito, e dessa forma vamos eliminar o sintoma ali pela raiz. Né? No caso, não vai ficar mais infiltrando a minha parede, não vai ficar manchando a minha pintura. No corpo é a mesma coisa. Então, fisioterapia especializada, procuramos tratar a causa que gera o sintoma. Remédios e a fisioterapia, essas como você citou aí, geralmente tratam o sintoma. Então, dá alívio para o sintoma. Só que muitas vezes pode estar empurrando um problema para frente, que a gente acaba pegando muito aqui no consultório, né? O que acontece com os pacientes crônicos, né? Eu escuto muito. Uma dorzinha que começou aqui no pescoço, eu tomava um remédio, aí sarava, aí agora a dor tá subindo mais para cá, agora a dor desce atrás do peito, vem aqui para a asa, né? Eles falam pá, para a escápula aqui, é o asa. E daqui a pouco tá com dor no braço, entendeu? Quando a gente não cuida, não trata o local, a causa do problema, as dores vão se espalhando. Isso, concordo com você. Eu vou te dar um exemplo, já que a gente está falando, porque nós somos seres espirituais vivendo
uma experiência maravilhosa aqui na matéria, no corpo físico. Então, nós não somos só o corpo biológico, tá? Nós temos o corpo das emoções e nós temos o corpo mental. Então, estou falando, nós temos mais corpos energéticos, mas nós vamos falar aqui de 3, porque tem uma coisa que você falou que casa em relação ao que eu vou trazer agora para complementar todo o seu trabalho, que é maravilhoso e é muito válido, tá? Então, muitas das dores crônicas que nós temos, elas são de fundo emocional, de situações traumáticas que nós vivenciamos e que nós reprimimos. E essas situações traumáticas, elas podem estar tanto na nossa família de origem, de pai e mãe. A gente passa por muitos eventos quando a gente está sendo formado do 0 aos 14 anos, ou a gente está trazendo, através do nosso código genético e da epigenética, memória de dores crônicas de nossos antepassados. E muitas vezes essas dores, elas aparecem em sintomas físicos clássicos, tá? Que nós procuramos grandes especialistas, pessoas atualizadas com tudo que está acontecendo a nível internacional, né? O Brasil, eu sou uma apaixonada pelo nosso país, o Brasil, ele está à frente, hoje em dia eu posso te falar isso de boca cheia, porque eu moro numa grande capital aqui em São Paulo, então a gente, dentro da área da saúde, a gente recebe a informação de que nós estamos acompanhando ponto a ponto o que está acontecendo a nível de conhecimento, de medicina, de tecnologia, do que as grandes faculdades estão fazendo de pesquisa na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, nós temos muitas ferramentas nesse momento, no mundo inteiro e no Brasil, para tentar trazer para nós alívio das nossas dores físicas, mas elas acontecem porque nós temos que lembrar que o nosso corpo biológico, ele é um mata-borrão, ele absorve todos os impactos de tudo aquilo que a gente vive, a emoção com o sentimento, a emoção com o sentimento, o coração com o sentimento. Muitas situações são dolorosas, são difíceis, são traumáticas, a gente tem medo, a gente cria nódulos e dores emocionais, a gente tem sintomas que a gente procura os melhores especialistas e, de repente, a dor pega e aparece em outro lugar. Eu tenho experiência dentro das constelações que quando nós temos um sintoma recorrente, ou de doença, ou de dor, porque nós estamos guardando e trazendo, através da manifestação dessa dor crônica, desse sintoma, algo de muito dolorido que aconteceu no nosso sistema familiar. Quando a gente abre as constelações, a gente consegue identificar aonde está a raiz dessa dor emocional. E muitas vezes a gente faz uma anamnese num consultório, mas a gente não consegue perceber que, de repente, essa dor, ela pode estar sendo gerada porque um avô ou uma avó, na geração deles, ou aconteceu uma situação traumática e isso bloqueou aquela pessoa emocionalmente com uma dor muito grande e ela não sabe lidar com isso. Está no inconsciente dela, tá? Então, a função dessa live é a gente unir as duas ciências. A constelação, ela é uma ciência que está sendo estudada hoje por grandes cientistas. Um deles é Nobel de Biologia e ele descobriu e foi explicar para o Bert Hellinger, que é o criador, sabe, das constelações familiares,
ele melhorou, ele ampliou as constelações familiares, tá? Utilizando tudo aquilo que ele foi estudar, ele criou a constelação dele, o método dele, tá? E ele, na época dele, ele não tinha o conhecimento e nem a ciência, porque as constelações têm mais de 30 anos, as de Bert Hellinger, tá? E ele, depois, os cientistas foram procurando ele e foram falando, Bert, aquilo que você mostra dentro da constelação familiar, a gente pega o Hubert Sheldrake, que é o Nobel de Biologia dos campos morfogenéticos que ele descobriu, que nós trazemos dentro de nós todas as informações do que aconteceu no nosso sistema familiar, dessa geração e dos nossos antepassados. Nós trazemos dentro do nosso código genético emocional, estou falando bem a grosso modo para as pessoas poderem entender, tá? Sim. Não quero usar aqui, sabe, de termos técnicos e científicos, as pessoas vão ficarem boiando. Então, estou tentando falar de uma maneira bem popular, sabe, bem plausível para as pessoas poderem compreender melhor. Então, quando a gente abre a constelação, vou dar um exemplo. Um cliente meu me procura e fala, eu tenho uma hérnia de disco, eu já tratei com os melhores profissionais do Brasil, sabe? Já fui até no exterior, e eu estou te contando um caso verídico, tá? E eu não estou inventando, vou contar um caso verídico. Sim. E eu continuo sentindo dor e eu estou caminhando para ficar numa cadeira de rodas. E aí me falaram das constelações familiares e esse cliente foi constelar. E ele descobre, dentro da constelação familiar, que na geração dos avós dele, ele teve um tio que gostava muito de andar de cavalo e era um tio muito querido, era um tio que participava de competição e ele levou um tombo e ele ficou paraplégico. Isso criou uma grande dor. Você está me ouvindo, Rafinha? Porque está sumindo a sua imagem. Está me ouvindo? Mas eu estou escutando. Tem hora que para a imagem, mas o áudio... Tá. Então, ele, naquela geração dos avós dele, houve um grande trauma, porque esse tio era muito querido, e ele se tornou um paraplégico, e ele não conseguiu vencer essa dificuldade, e ele acabou dando cabo da vida dele. Isso criou um grande trauma emocional naquele sistema familiar. A geração seguinte herdou essa dor. Sim. E esse cliente começou a apresentar todos os sintomas clássicos de uma hérnia de disco e que estava desenvolvendo para ele ficar, sabe, numa cadeira de rodas, exatamente como o tio-avô dele ficou e ele não suportou. Quando isso foi apresentado na constelação, meses depois, ele procura o constelador, a consteladora, e ele estava andando normalmente. Que coisa, ele inclui esse tio, porque foi tão dolorido que ninguém nunca mais falou. Foi um trauma tão grande que aconteceu na geração dos avós, que a geração dele, nem ele sabia direito que tinha existido esse tio. Ele foi um dia conversando com a mãe dele, ele descobriu que houve essa tragédia, que era um tio da mãe dele, o tio-avô dele, né? Sim. E ele se curou, tá? Então, ele olhou para a dor do que aconteceu no evento familiar, que ficou registrado, sabe, naquele sistema familiar, e passou. E ele, sabe, estava sentindo todas as dores daquilo que tinha acontecido. E ele se curou.
Então, isso é uma das coisas fantásticas, a grosso modo, que as constelações trazem como uma ferramenta de cura quando a gente vai olhar para o sintoma, sabe, de uma dor que você está. Não estou dizendo aqui, que fique bem claro, que nós estamos dizendo que a gente está prometendo cura. Não, pelo amor de Deus. Cada caso é um caso, mas a constelação, ela proporciona você poder olhar além, sabe, do que só, sabe, a busca profissional do corpo físico. Quando ele sentiu todas, foi incrível a constelação dele, ele sentiu todas as dores, sabe, desse tio-avô, e ele chorou muito. E ele, dentro da constelação, ele disse para o tio que ele ia fazer diferente, que ele não ia repetir, sabe, o mesmo evento de dor que tinha acontecido com o tio, porque o tio até desistiu da vida. Ele tirou a vida. E ele já estava pensando na mesma besteira de tirar a vida dele. E ele, hoje, ele é uma pessoa normal. Ele lida com a hérnia de disco dele com tratamento preventivo. Então, isso, nós estamos pegando a hérnia de disco como um exemplo de um sintoma aonde se ofereceu o melhor, porque você está trazendo um tratamento diferenciado para Jacutinga, né? E as pessoas vão ter a possibilidade de te procurar para investigar se é, né, um problema de postura, se um problema, como você mesmo falou, dentro de tudo aquilo que você trouxe, onde você vai poder colocar o teu profissionalismo para ajudar. Mas se chegar num ponto que a gente percebe que não vai, a gente tem que ter humildade de falar, vá procurar, entendeu? Um psicólogo, vá procurar um terapeuta, vá fazer uma constelação, tá? Então, como eu falo, pode falar, bem, pode falar. Não, é como eu falo para os meus pacientes. Em relação às dores físicas, né, a gente consegue muitas respostas. A grande maioria, salvos um ou outro, que às vezes, né, tem alguma particularidade. Tudo bem aí, Maria Tereza? Aqui tá dando umas falhas, tá joia? Mas assim, eu gosto de dar aquele exemplo que o emocional, ele tá junto com o físico. Então, se a gente está identificando que tem um fator emocional ali que está pedindo um socorro, é muito importante averiguar isso, para ter um resultado 100% no tratamento. Porque não você fica ali, um vai e o outro puxa, o outro vai e o outro puxa. E aí você não chega lá no objetivo final, que você quer a sua libertação aí, voltar a fazer alguma atividade, né? Sem dor, sem limitação, mas precisa procurar os recursos, porque muitas vezes querem ferramentas e as pessoas, né, por até falta de conhecimento, né, não sabem nem para onde socorrer. Por mais que a gente fala, a pessoa não tem igual essa explicação que você está nos trazendo hoje, entendeu? Né? Então, sabe, no momento atual que nós estamos vivendo de pandemia, nós estamos, se formou uma grande egrégora coletiva de medo, um medo absurdo. E qual é o caminho? A gente olhar para esse medo. Quem não for olhar para esse medo, o medo vai engolir para uma síndrome de pânico, para um transtorno de ansiedade bem grave, e a pessoa vai caminhar para os remédios psiquiátricos. Eu não sou contra. Quando a pessoa está num surto, se ela precisa, ok. Mas as pessoas precisam despertar e acordar que o comprimido, ele não vai trazer a resposta da dor e do medo
que está escondida dentro da alma, que antes da pandemia estava lá. Mas como a gente ficava se distraindo com as coisas do consumismo, sabe? De estar buscando sempre alegria e o prazer nas coisas exteriores, e agora não tem como. Agora nós temos que ficar em casa, agora nós temos, sabe, que ter uma relação mais familiar, mais próxima com os nossos familiares, até por amor, por respeito, principalmente aos mais velhos, tá? Para que a gente não passe o vírus para eles. Então, nós estamos passando por um momento de grande transformação na humanidade. Então, é um momento que nós estamos sendo convidados a olhar para dentro e começarmos a fazer uma reestruturação do que nós queremos para a nossa vida daqui para frente. Eu, particularmente, não acredito que a vida vai voltar a ser como era antes. Não mais. Não mais. Mas isso não é o fim do mundo. Ao contrário, eu vejo a pandemia como uma oportunidade espetacular, maravilhosa, que nós temos tendo de reescrever a história da humanidade. Porque da maneira como nós estávamos caminhando antes da pandemia, nós estávamos caminhando realmente para a destruição do planeta, dos valores morais, da família, que é a coisa mais importante que nós temos, e não adianta, eu sou uma apaixonada pelo sistema familiar, o meu trabalho é todo voltado para a família. As constelações, elas olham para a dor familiar, ela olha para os conflitos familiares. E o Bert, de uma sabedoria gigantesca, ele nos deixa a seguinte reflexão, que as guerras que existem no mundo é um reflexo das guerras internas que existem dentro das famílias. A pandemia fomos nós que criamos. Não adianta a gente ficar culpando governo, laboratório. Fomos nós, por conta do nosso comportamento, da maneira egoísta e egóica que nós estávamos vivendo. Então a pandemia vem para dizer: humanidade, acorda! Porque nós somos seres imortais, nós somos seres divinos, nós temos dentro de nós o código genético de Deus, nós somos humanos e divinos, nós estamos aqui de passagem, nós temos que começar a refletir de onde nós viemos e o que nós viemos fazer aqui, para onde nós vamos. A vida não é só acordar, comer, trabalhar, dormir e pagar conta. A vida é muito mais. A vida é linda. Nós estamos todos conectados numa grande célula cósmica. O que eu faço aqui nesse momento está impactando, o que nós estamos fazendo aqui está impactando o pessoal lá da China. Nós estamos interconectados todos. Não dá mais para a gente ser egoísta e de viver a vida pensando só em nós. Porque nossas atitudes vão reverberar naquele que nós mais amamos. E a pandemia está mostrando isso para a gente. É um momento de grandes reflexões, de grandes transformações, e que a gente não pode abraçar o negativismo, a crítica, ficar apontando, julgando. É o momento da gente pegar o dedo indicador e para dentro de nós. O que eu estou fazendo para melhorar a minha vida? O que eu estou fazendo para melhorar a minha família, a minha cidade? O que eu posso fazer para aliviar a dor? A dor está muito grande nesse momento, Rafaela. As pessoas estão sofrendo muito. Então, nós estamos aqui abertas para oferecer esclarecimento, alívio, conforto. Gente, o que vocês quiserem conversar comigo, eu estou aberta. Vocês têm aí meu Instagram, tem meu WhatsApp particular, tá? Nós estamos aqui
sabe, para tentar fazer um trabalho, sabe, de união fraterna com todas as técnicas terapêuticas que existem. Eu tenho uma amiga querida que entrou aí, Sabrina, um beijo grande. A Sabrina faz um trabalho lindo através da arte, ela é uma grande pintora. Ela descobriu o caminho dela através das constelações familiares, foi uma grande transformação. Então, nós estamos num momento, Rafaela, que nós precisamos nos unir para trazer esclarecimento, conforto, e que nós vamos vencer, sabe, a pandemia com amor, com união, com paciência, com respeito, para a gente ir buscar ajuda para tratar as nossas dores físicas e emocionais, a gente parar de apontar, sabe, e culpar o outro. Ninguém é santo, ninguém é melhor que ninguém. Esse é o grande problema, a gente se acha melhor que o outro. Ninguém é melhor que ninguém, nós estamos no mesmo barco, sabe? O convite é de amor, sabe? Nosso trabalho é de amor, porque a gente quer levar alívio para as pessoas, tá? E a premissa das constelações familiares, Rafaela, sabe? A gente se pauta no amor e nas leis do amor para poder harmonizar os sistemas familiares. O que você gostaria de falar mais a respeito da sua profissão? O que você gostaria mais de perguntar para mim, que a gente já está quase encerrando o nosso tempo? Sim, eu nem sei quanto tempo faltam aí, Maria Tereza. Faz uns 2, 3 minutos. Uma coisa que eu gostaria que você comentasse é pessoas, por exemplo, que vivem aí com dores crônicas, né? Que não procuram recursos, ficam ali amarguradas, amargurando aquela dor e fica ali lamentando por que está em casa, né? Ai, porque eu não posso fazer isso? Porque eu não aguento fazer aquilo? Isso é muito negativo. E as pessoas ao redor pegam isso também. E na constelação, acredito que você pode explicar melhor, né? Que quando a gente trata a parte física, que tem alguma coisa emocional por trás envolvida, quando a pessoa se cura, né? Ela, vamos falar a palavra cura aqui para o pessoal entender, mas ela cura as tristezas, as emoções das pessoas também que estão em volta dela, através dela. Eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas, eu escuto, né? Ah, porque meu marido só briga. Um exemplo, mas também está ali na cabeça, só reclama, não procura uma alternativa para poder se ajudar, né? Chega uma hora, fica difícil o relacionamento dentro de casa, fica pesado. Ô, Rafa, ninguém cura ninguém. Isso. A gente precisa ter, em primeiro lugar, sabe, essa compreensão, tá? Nós não vamos salvar ninguém que não queira ser salvo. Perfeito. Então, dentro do sistema familiar, não adianta eu querer, sabe, resolver o problema do meu filho, eu querer resolver o problema do meu marido. Eu primeiro preciso resolver o meu problema. Muito bom. Porque muitas vezes, dentro do sistema familiar, aquela esposa ou aquele esposo, o que ele está querendo salvar não é o marido ou os filhos. Ele está projetando a carência dele, a dor dele, a exclusão dele, a angústia dele e os medos dele naqueles que ele ama. Então, não adianta a gente ficar num papel de vítima, reclamando que eu faço e eu não consigo nada. E não vai conseguir mesmo, tá? Porque primeiro a gente tem que cuidar de nós. Primeiro eu tenho que chegar e falar, não chega, agora eu vou cuidar de mim. Tem alguma coisa errada. Porque eu tô achando que é fulano, ciclano, beltrano, então agora eu vou olhar para mim. O que é que está acontecendo comigo? Que eu travo a coluna, que eu tenho angústia, que eu tenho pânico, que eu tô com transtorno de ansiedade, e aí me trava o quadril, aí me dá dor de cabeça, aí me trava, sabe, a cervical, eu não consigo nem mexer o pescoço, eu não durmo direito. Então, primeiro convite, dentro das constelações familiares, é você olhar para dentro de você. O que é que está acontecendo que não está legal? E eu estou projetando sempre no outro. Eu tenho que olhar para a minha sombra. Aquilo que a gente não conhece, a gente chama de sombra. Dentro da psicologia analítica, da psicologia transacional. A sombra. E eu fico projetando nos outros. Então, quando a gente chega numa constelação, a gente está cansado de sofrer. Então, a gente vai poder olhar,
se numa terapia convencional a gente não consegue descobrir, a constelação vai mostrar o que está atrás disso. E a gente sente muita cura, muito alívio na parte da solução das constelações. E aí, quando a gente chega em casa, a gente está em paz. E nosso marido, nosso filho, que sempre estava vendo a gente, ué, o que aconteceu com ela? Ela está tranquila. Ah, não. Tem alguma coisa aí. Aí passa 2 dias, passa 3 dias, e aquela esposa não se mete mais na vida do marido, não se mete mais na vida do filho, se mete com parcimônia, fala, mas não fica mais lá em cima, pegando no pé, enchendo, porque ela estava carente, porque era excluída do sistema dela, porque ela se sentia mal amada pelo pai e pela mãe dela. E na constelação ela pôde ver isso, ela ressignificou, ela pôde tomar o amor do pai e da mãe, e ela parou de passar isso para a família dela. E aí a família muda, porque ela está mais em paz. Porque o que eles derem para ela, ela vai se sentir, sabe, feliz. E se eles não derem, ela vai falar, então chega, eu vou parar de fazer, porque é uma troca. E isso é uma das leis das constelações. Eu faço por você e você faz por mim. Eu te faço feliz e você me faz feliz também. Senão, não vou fazer mais. Entende? Então, a constelação, ela organiza, sabe, a gente internamente para o respeito, para a inclusão de todos e para a troca do dar e receber ser harmônica. Porque muitas vezes, dentro dos sistemas familiares, a gente, sabe, se dá demais, se doa demais, e depois a mulher fica assim, nossa, eu faço. Mas quem mandou você fazer? Ela está carregando do sistema familiar das mulheres dela, que as nossas antepassadas, elas tinham que lavar, passar, cozinhar, ser boa amante, ser boa amiga, ser boa esposa. E elas herdam um padrão familiar em que elas ficam totalmente anuladas e elas não se permitem sentir prazer, fazer o que elas gostam. E elas se tornam, muitas vezes, mães e esposas chatas, cobradoras, carentes. Então, a constelação, ela mostra isso quando você faz a constelação e a pessoa percebe de onde está vindo tudo isso e ela vai ressignificando porque ela quer ser feliz. Todos nós queremos ser alegres, todos nós queremos, sabe, encontrar, sabe, serenidade, respeito. E ela começa a aprender a se respeitar, porque ninguém vai dar respeito para você, Rafaela, se você não se respeitar. Se você não falar, chega, agora chega. Sim. Agora eu tô entendendo. Eu permito. Sou né? eu que permito, né? A falta de respeito ou o respeito, então, né? Meu amor, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que a gente trouxe, sabe, contribuição para todos aqueles que nos estão ouvindo e aqueles que quiserem conversar com a gente, que possam deixar recado no Instagram para nós. A gente está aberta para ajudar no que a gente puder, para a gente também indicar outros profissionais, tá? E, gente, nem tudo é só dinheiro, tá? Nem tudo é só dinheiro. Então, contem conosco, porque essas lives têm um fundo, sabe? Da gente. Eu tenho uma parte do meu trabalho que é voluntário. E a gente sabe distinguir através das pessoas que nos procuram, a gente oferecer o nosso trabalho voluntário, porque tudo na vida, o dinheiro, Rafaela, não é o papel. O dinheiro é um movimento. O dinheiro é a abundância. E eu acredito na fraternidade, eu acredito em a gente se doar, porque tem muita gente que às vezes não tem condições e a gente pode ajudar. Tá? Então, um beijo grande, muito obrigado. Eu te agradeço. E amanhã estou por aí. Obrigada, viu, Maria Tereza? Agradeço o pessoal aí que está assistindo também. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando aí pra gente. Se alguém tiver algumas dores, pode estar me seguindo. Tem dicas lá para vocês referente a dores aí. Estamos aqui à disposição. Muito obrigada, viu, Maria Tereza, por esse convite aí.
E até uma próxima, né? Até uma próxima, querida. Fica com Deus. Um beijo enorme para vocês e para todos. Muito obrigado, viu? Muita gratidão. Gratidão.